Estamos em nosso portal Ternura de Notícias e, como sempre, a gente convida semanalmente, profissionais de Ibitinga e também da região para que a gente possa bater um papo sobre diversos assuntos. E hoje temos um delicado tema, mas que importante, de divulgarmos pelos fatores preventivos desta situação. E eu convidei com muito carinho aí o Thiago Piotto, ele que é psicólogo, e vai estar conversando conosco sobre o tema suicídio. Tiago, bem-vindo em nosso portal Ternura, também pelas rádios, nós estamos transmitindo pelos jornais este áudio. Quais os fatores que podem levar a uma tentativa de suicídio de um indivíduo? Muito bem, Daniela. Infelizmente, os fatores eles são variados, Mas os casos mais comuns acontecem em casos de dependência química, então uso e abuso de substâncias levam algumas pessoas a cometer o suicídio, e casos de depressão grave. Então, uma depressão que não é tratada, ela vai se agravando e às vezes a pessoa acaba cometendo suicídio. E também alguns transtornos psiquiátricos, como esquizofrenia, alguns outros transtornos também mais graves. Então, os fatores em si, eles podem ser muito diversos, mas esses são os maiores índices que a gente tem hoje com base nos estudos. Mas ele pode ser prevenido. Muito bem. E quais são os sinais de uma ideação suicida? Muito bem. É interessante a gente observar, Dani, porque normalmente a pessoa começa a mudar alguns comportamentos, Ela deixa de fazer aquelas coisas que eram importantes para ela, ela começa a abrir mão de coisas que antes ela valorizava muito, ela começa a falar frases, olha, a sua vida seria melhor sem mim, quero sumir. Ela começa a dar esses sinais realmente de desesperança. Os planos sobre o futuro, ela começa a desaparecer. Ela fala como se não existisse mais um futuro. Isso é um sinal muito grande de uma ideação suicida. E principalmente, quando a gente conversa, e aí é quebrar um mito, Daniela, que é importante nós conversarmos com as pessoas. Quando a gente conversa e a pessoa às vezes acaba sinalizando que tem a intenção de se matar, que tem pensado em tirar a própria vida, quando a gente conversa, isso ajuda a aliviar ela. Mas em muitos dos casos, a pessoa ela comenta com um amigo, com um familiar, com alguém mais próximo, o que ela está passando e essa vontade de morrer. Porque ela não tem, na verdade, a vontade de morrer, tá? Ela tem a vontade, às vezes, de acabar com aquele sofrimento, acabar com aquela dor, no caso da dependência química, do vício, no caso da depressão, aquela tristeza profunda, e aí ela acaba pensando no suicídio. Mas o que, no fundo, ela quer é aliviar esse sofrimento. Então, é importante a gente estar atento a esses sinais. E o que a gente pode fazer, enquanto leigos até, não é mesmo, Tiago, no dia a dia, com pessoas próximas de nós, como reagir ou como agir nesses casos? Olha, Dani, é muito importante a gente aprender a escutar o próximo. Escutar aquela pessoa, aquele amigo, aquele familiar que está ali com aquele momento de sofrimento, com aquela ideação. Porque antigamente tinha aquela coisa, se falou é porque não vai fazer. E não, ao contrário. A maioria das vezes que as pessoas falam, aumenta a chance de ela realmente cometer. É um pedido de ajuda que ela faz. Então, como leigos, como pessoas da comunidade, nós podemos escutar. Nós podemos ouvir e entender esse sofrimento. Porque na hora a pessoa tem uma dificuldade, às vezes, de resolver algum problema, ela não consegue enxergar soluções. E aí a importância não é para a gente ficar dando as soluções, mas quando a gente escutando, a gente consegue ajudar aquela pessoa a se acalmar. E muito daquele mal-estar, daquele sofrimento, ele vai se aliviando. Então, existem diversas coisas que a gente pode fazer no dia a dia, apenas estando atento e sensível à vida, o valor que ela tem, que a gente pode ajudar essas pessoas que estão passando por esses momentos de dificuldade. Então, como podemos recorrer neste caso? Olha, é muito importante em casos que a gente, por exemplo, eu estou com um amigo e tenho conversado, tenho amparado ele, mas eu percebo que aquilo está persistindo por muito tempo. Não foi uma vez, ele está fazendo isso há semanas, meses. É importante a procura de uma ajuda profissional, Daniela. Um psicólogo, algum até mesmo psiquiatra, para estar acompanhando esse caso e avaliando. Porque como a gente falou, o suicídio ele é pensado como um fim, Mas na verdade ele acaba não solucionando o problema. E às vezes a pessoa precisa de um tratamento de uma outra doença, um tratamento de uma depressão, um tratamento de algum outro transtorno, que ao tratar esse transtorno, o suicídio deixa de ser o plano, deixa de passar pela cabeça da pessoa. Então é importante a procura de uma ajuda profissional quando aquelas ideias permanecem por muito tempo. Muito bem. E enquanto comunidade, como sociedade, como que nós podemos aí reduzir esses índices de suicídio? Porque, infelizmente, Tiago, é importante que o internauta, os ouvintes que nos acompanham, saibam, entre linhas, que nós temos
casos, e eles não são isentos aqui em nossa cidade de Bitinga, né, no município de Bitinga, onde temos casos que, infelizmente, tornam-se inclusive semanais, né, de pessoas que tiram a própria vida. Então, como fazer, enquanto sociedade, para ajudar na prevenção, na redução desse índice? Muito bem, Daniela. Isso é um ponto muito importante que a gente precisa refletir enquanto sociedade, que é a valorização da vida. Infelizmente, a nossa vida está muito banalizada, ela está colocada como um objeto de consumo, de realização de prazeres, e na verdade a gente sabe que não é isso. Nós vamos ter momentos de sofrimento, mas esses sofrimentos é que nos proporcionam superar, evoluir, nos tornar ainda mais humanos e mais fortes. Infelizmente, nós tivemos passando por uma fase onde o sofrimento, sendo sempre uma coisa ruim e aversiva, e eu tenho sempre que estar feliz e sorrindo, começa a nos gerar uma autocobrança muito elevada. Enquanto, na verdade, nós somos humanos, nós vamos sentir emoções, nós vamos sentir tristeza, nós vamos sentir medo, ansiedade, e tudo isso é natural. Então, enquanto sociedade, nós precisamos voltar a valorizar a vida na sua maior, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Afinal, uma coisa muito legal que Viktor Frankl fala é que toda vida ela é importante, ela é única e irrepetível, né? E ela é dotada de sentido. Nosso sentido de vida ele sempre existe. Às vezes a gente está passando por um momento que a gente não enxerga, a gente ainda não descobriu, mas é possível descobrir, é possível conhecer. E quanto sociedade, se nós valorizarmos a vida, se nós valorizarmos o humano que está aqui, a existência da Daniela, a existência de cada pessoa que está ao nosso lado, com certeza os índices de suicídios diminuem. Porque, na verdade, o enfrentamento das dificuldades, seja dependência química, seja depressão, transtornos de ansiedade, qualquer outros transtornos, eles passam a ser superáveis. E eles são. Hoje a gente sabe disso, que a vida ela tem um valor muito grande. E juntos nós podemos uns ajudar os outros a ter qualidade de vida melhor. Muito bem. Tiago, você esteve recentemente, neste mês, participando de um workshop internacional, inclusive, sobre terapia cognitivo-comportamental para prevenção do suicídio. Nos fale um pouquinho, né, sobre essa proposta, essa capacitação que realmente eu acho que reaviva aí muitas questões que você aqui levantou e como profissional, como psicólogo, sabe aí caminhos que permeiam e permitam, inclusive, que você possa ajudar melhor essas pessoas que realmente vivenciam esse momento, né, que é um agravante quando fala sobre problemas relacionados à depressão, que não podemos descartar sobre hipótese alguma, não é mesmo? Exatamente. Tem gente que ainda acha que a depressão não existe, mas ela existe. Ela é uma patologia, uma doença psíquica, mas tem tratamento. No workshop, né, internacional que participei na semana passada, foi falado justamente do tema de prevenção ao suicídio, né, os tratamentos que tem hoje em dia e a eficácia desses tratamentos. Existem alguns estudos que falam que 90% dos casos onde a pessoa cometeu o suicídio, eles poderiam ter sido prevenidos, poderiam ter sido trabalhados. Então, se a pessoa está num estado de desesperança muito elevado, se sentindo realmente desamparada, é importante a gente passar uma mensagem para ela. Existe solução, é possível lidar com esse momento e superar valorizando a vida. Nós temos, inclusive trouxe, né, alguns livros desse workshop da Amy Wenzel, que é a que palestrou dos Estados Unidos, que ela faz estudo nessa área e trabalha com os terapeutas para trabalhar com o suicídio, né? Eu tenho uma especialização nessa área, que é terapia cognitivo-comportamental, e atualmente também tenho feito uma especialização em uma outra área, que é logoterapia e análise existencial, Daniela, que é a importância da gente buscar um sentido na vida, para além dos prazeres. Uma literatura que a gente acha, um livro que inclusive eu acredito que tenha na internet, é esse Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, em que ele viveu nos campos de concentração. E ali ele faz uma reflexão da humanidade, que mesmo naquelas condições extremas, continuavam lutando para viver, que é o caso dos judeus, né, de todo aquele povo que diante daquele sofrimento conseguiu ultrapassar o sofrimento e se reintegrar, né? Então é uma história muito legal. E ele tem um outro livro que trata basicamente também dessas questões de frustração existencial e também do suicídio, que é o Sofrimento de uma Vida Sem Sentido. Ou seja, a importância da gente resgatar esse sentido. A vida não é meramente os prazeres ou a conquista financeira, mas é encontrar um sentido, uma missão, uma realização de valores, né? E que a gente sabe o quanto isso nos faz bem. Mesmo que a gente sofra, se algo é bom, ele vale a pena. Que bom, que bom. Tiago,
Queria agradecer muito por você estar aqui conosco. Certamente teremos outros temas de relevância para a nossa comunidade ligados a comportamento, que é justamente a sua especialização. E para você que nos acompanha, se deseja saber mais, né, buscar orientações, Tiago Piotto, psicólogo, também vereador atuante em nossa cidade de Ibitinga, tem seu consultório na rua Pereira Landim, 985, é centro de Ibitinga, e o telefone para contato é o 982555963. Nosso muito obrigado, a gente conversa em breve. Muito obrigado, Daniela, obrigado a todos, até logo mais.